Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos. Sempre agradecendo o carinho da sua audiência. Vamos juntos, com o futebol aqui, com o esporte, até meio-dia, só para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Em jogo recheado de polêmicas, Guarani perde para o Anápolis por 2-0 e desperdiça mais uma chance de entrar no G8. Com o resultado, o Bugre cai para a 12ª colocação, faltando apenas 6 rodadas para o fim da primeira fase. Bugre volta a campo sábado contra o Náutico no Brinco de Ouro. Ponte Preta sofre novo transfer ban por atrasos de parcelas de acordos realizados no último mês de junho. Daqui a pouco você vai acompanhar um trecho do presidente Marco Antônio Eberlin falando sobre essa situação. Com a derrota do Caxias para o Náutico na noite de ontem, Ponte depende apenas de si na próxima rodada para retomar a liderança da Série C. Corinthians bancou gastos pessoais na gestão de Duílio Monteiro Alves. Notas e cupons fiscais mostraram compras de serviços e produtos que não têm nenhuma relação com o clube. Documento informa pagamento de 80 mil em espécie, mas ex-dirigente nega. Flamengo acerta a contratação de Saúl, meia do Atlético de Madrid. O jogador vai rescindir com o clube espanhol para assinar com o rubro-negro e chega ao Rio nesta terça-feira. João Fonseca entra para a lista dos 10 tenistas brasileiros mais bem ranqueados na ATP. Tenista de apenas 18 anos que ocupa a posição de número 47 no ranking, desbanca Cássio Mota e passa a figurar no top 10. Bandeirantes. Estou aguardando a sua mensagem, sua bronca, sua sugestão através do WhatsApp 971021493. Mande a sua mensagem de texto, porque daqui a pouquinho sua mensagem vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Campinas em ação. O esporte campineiro comemora mais uma grande conquista. Nossos atletas 60+, são campeões dos Jome Regional, os jogos da melhor idade, pelo 8º ano consecutivo. Foram 199 pontos somados, 102 nas modalidades femininas, 73 nas masculinas e 24 nas mistas. E para a fase estadual em setembro, 73 atletas campineiros já estão classificados. A edição 2025 do evento aconteceu em São João da Boa Vista. Campinas se destacou em provas de velocidade, resistência, precisão e estratégia. Com medalha de ouro em 7 modalidades e pódio em outras 5. Um dos nossos grandes nomes foi o senhor Kenji Shimizu, de 92 anos. Medalha de ouro na natação. Valorização do envelhecimento saudável e ativo. Mais um compromisso da Prefeitura de Campinas. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento
Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o jogo entre Guarani e Anápolis, partida realizada nesta segunda-feira, 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, no estádio Jonas Duarte, e deu Anápolis 2-0 para cima do time do Guarani. O bugre do técnico Marcelo Fernandes, que foi expulso no primeiro tempo, com Andrei, Alisson, Rafael e Alan Santos, depois Gabriel Silva, Luiz Miguel, depois Cicinho, Cadi, depois Giovani, Caio Melo, Diego Torres, depois Cauã Jesus e Emerson, Bruno Santos e Isaac, depois Mirandinha. O Anápolis do técnico Gabardo Júnior, Paulo Henrique, Fábio, Igor Souza, Lucão e Verrone, Kaique Maciel, André, Paulinho e Cadu, João Celeri e Jefinho. Os gols do jogo: o time do Anápolis abriu o placar aos 12 minutos com Cadu e André, ainda no primeiro tempo, ampliou. Público de 2.198 torcedores e uma renda de R$76 mil. Esta foi a ficha técnica de Anápolis 2, Guarani 0. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Lembrando que agora só mensagens de texto, tá bom, gente? Derby 210, Ponte Guarani no Brasileirão 2025. Dia 2 de agosto, 17 horas, no Moisés Lucarelli. A partida vai ser válida pela primeira fase da competição. Cobertura especial de um dos maiores clássicos do Brasil. As memórias sobre as disputas, a rivalidade, os gols, os números, os personagens e entrevistas com personalidades e tudo sobre o grande jogo. Derby 210, Ponte Guarani, dia 2 de agosto de 2025, 17 horas, no Moisés Lucarelli. Acompanhe aqui na Rádio Bandeirantes, com a equipe esportiva de maior audiência do interior, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Derby é na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag 30 anos. Com você construindo o mundo. Acesse cortag.com. Clínica Prime Man. Sua autoestima começa na saúde íntima. WhatsApp 19 997 87 7603. Bandeirantes. Vamos aqui atender os nossos queridos ouvintes. Tem bastante, hein? Vamos ver se vai dar tempo. Bom dia, CH. Bom dia. Como o Guarani foi perder para esse time ridículo, último colocado? Gildo Neto, eu também não sei. O treinador daqui a pouco vai falar aí dizendo que a culpa foi da arbitragem. Foi também, mas o Guarani foi mal escalado e jogou mal. E eu falei antes do jogo começar. Quando eu fui perguntado ontem à tarde aqui, o que você achou da escalação, Carlos Henrique? Quando saiu às 6h30. Falei, tá errado. Tá errado. De treinador teimoso, né? Fez o... E aí, mas tudo potencializado muito, porque a arbitragem, ela foi muito mal contra o Guarani. Muito mal. Um abraço a todos e uma ótima semana. Assisti o jogo do Guarani ontem. Horrível. Além de jogar mal e ainda juiz ruim ou mal intencionado. Antigamente reclamavam que jogavam de quarta e sábado, ou quinta e domingo. Agora joga uma vez por semana e não tem padrão de jogo. Joga muito mal. O time é ruim mesmo ou é salário atrasado? Uma chegada de grana acerta o salário e faz o time jogar. Um grande abraço, Donizete. Seguinte, a grana, a não ser que a Leila antecipe, o Guarani começa a receber parceladamente a partir de novembro. Mas isso pode mudar. Os dirigentes do Guarani estão trabalhando. Não tem salário atrasado, pelo menos nós não temos essa informação no Guarani. Tá? O restante é uma opinião própria, tá bom? Tudo bem, Carlos Henrique? Tudo bem. Assim, CH, depois que o Guarani ganhou do Retrô com algumas invenções que deram certo, esse cabeça de bagre do Marcelo parece o professor Pardal.
A escalação de ontem foi um absurdo. Sem falar que o time não competiu, estava com nojinho do gramado. Sem falar do assalto da arbitragem. Carlos do Castelo. Bom dia, CH. Aguinaldo de Americana. Fiquei indignado com o futebolzinho jogado pelo Guarani. O juiz foi mal, mas o Guarani foi pior. Não acredito mais na classificação. Um abraço, Aguinaldo. Vamos seguindo aqui. Guarani nos deixa preocupados com o presente, com um time que se torna medíocre na fase decisiva e com o futuro, quando a direção do clube ventila que o dinheiro do Richard Rios será utilizado para pagamento de contas. Erivelton. Vocês lembram quantas vezes eu repeti aqui que o Guarani não podia ter perdido o Bilu e nem o Natan. O Guarani contratou e até agora não achou substitutos. O time desarrumou. A saída do Natan e a saída, para mim, isso é uma opinião própria, do Bilu, até agora não acharam o primeiro volante. Fizeram uma experiência ontem com o Cadi, eu não gostei. E no ataque, põe esse, põe aquele, põe Isaac de começo de novo. Aí põe o Pirandinha também, que tropeçou na bola no segundo tempo. Complicado. Como é possível um time contratar mais de 20 jogadores e nenhum dá certo? Nunca vi isso na minha vida. O Guarani é de dar dó. Grande abraço, Renato Bugrino. Ao meu ver, um fator foi determinante para a não expulsão do jogador do Anápolis. Ainda é atingido, o jogador do Guarani faz o sinal pedindo o cartão para que em seguida cair rolando. Observem. No lance do pênalti, a bola toca na mão do jogador bugrino antes dele cair no chão e apoiar a mão. Sendo assim, não tem como brigar com a imagem. Tá bom. É a sua opinião, Paulo. Esse time do Guarani é péssimo. Mesmo com um monte de contratações, tanto da Série C como a Copa Paulista, não tem repertório dos jogos. Abraço, CH. É o Edson que manda a mensagem. Vamos em frente. Forte abraço para o meu amigo Roberto, que está fazendo aniversário hoje. Renato Cortez. Um abraço, Roberto. Parabéns pelo aniversário. Embora o presidente da Ponte talvez não tenha a culpa das dívidas e Transferban, foi eleito para resolver esse problema. O mandato está no fim e esperamos que um não acesso já não tenha desculpa pronta. Cléfor. CH, para o jogo contra o Caxias não teremos nosso principal jogador, Diogo Silva. Pergunta ao amigo, quem está pendurado ou pouparia todo mundo e iria com um time alternativo? Ale, é o seguinte, o jogo do Caxias vale os mesmos 3 pontos do que o clássico, o derby vale. Essa coisa, não, vou poupar para ter o elenco todo contra o Guarani, não, na minha cabeça não tem sentido isso. Eu sei como é que as coisas são, respeito quem pensa diferente, mas eu não faço isso. O jogo mais importante é sempre o próximo, principalmente na situação que os dois times estão, não é? Se a Ponte conseguir vencer, ela já está classificada e toma a liderança do Caxias. Então, é questão pessoal, cada um é cada um, mas eu penso diferente. Guarani perdeu uma grande chance de se livrar do Emerson lateral, não acerta um cruzamento. Zé Carlos de Hortolândia. A Ponte se classifica se o maior esforço dela não faltar o salário em dia, como você sempre diz, Xandão Fera, verdade. Esse é o principal reforço que um time pode ter. Qual a diferença do time titular e o Takahashi? Tudo igual, ridículo, depois que não dá para ele jogar. Desse jeito até eu jogo. Edmilson. Bom dia, eu sou José Batista de Hortolândia, sem palavras. Falo que desse time fraco do Guarani. Treinador só inventa. Vamos em frente. 11h47 agora. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Breno Beretta. Oi, CH, o técnico Marcelo Fernandes, que foi expulso no primeiro tempo da derrota de ontem 2-0 para o Anápolis, falou em entrevista coletiva depois da partida, principalmente sobre a arbitragem, que prejudicou bastante o Guarani na primeira etapa. Sabíamos que era um jogo difícil, né, nos domínios do Anápolis, é uma equipe com certeza tem feito jogos que está querendo fugir daquela situação que está lá embaixo incômoda, né? E nós viemos sabendo disso tudo, de campo, de instruções, só não viemos sabendo o que a arbitragem fez com a gente hoje, né? Não gosto de falar de arbitragem, mas
Lamentável a postura do árbitro hoje. Primeiro lance do jogo era expulsão, tá todas as imagens aí para todo mundo ver, em todas as redes sociais. Inclusive, o jogador que era para ser expulso foi o autor do segundo gol. E o pênalti, o cara entrou mais de 1,5 metro para dentro da área e fez o gol. Então, assim, não é desculpa, nós também começa um jogo dessa maneira, é difícil você entrar. Nós entramos com uma proposta, depois tivemos que mudar ela inteira. A equipe do Anápolis conseguindo o resultado logo no primeiro tempo, ela se postou e preferiu ficar só no contra-ataque. Eu acho que a equipe saiu de uma zona muito incômoda, né, o Guarani. Acho que a gente encontrou muitos resultados bons e hoje é um resultado ruim que a gente tem que assimilar sim. Temos que corrigir muitas coisas, mas o Guarani está no caminho, os jogadores estão muito empenhados, estão todo mundo lá dentro muito frustrados e chateados, mas todos cientes que o jogo do Náutico já começou a partir de agora. A péssima arbitragem de Marcelo Ruda Neves Ramos da Costa, do Distrito Federal, é claro, influenciou bastante na partida. O Guarani volta a campo no próximo sábado, vai encarar o Náutico 5 da tarde no Brinco, precisando se reabilitar. Caiu uma invencibilidade de 7 jogos do Guarani. E o Bugre, neste jogo, tem uma dúvida. O zagueiro Alan Santos saiu sentindo a coxa e será melhor avaliado pelo departamento médico. Nas outras posições, o técnico Marcelo Fernandes tem todos os jogadores à disposição. Valeu, CH! Deixa eu mandar um abraço para o Júlio de Mongaguá. Abraço, Júlio. Espero que você esteja na praia tranquilo, tá bom, meu amigo? 11h50 e o Gleger Zorzin, que comentou o jogo de hoje, está chegando para falar do Guarani. Fala, Gleger, bom dia. Oi, CH, bom dia, um abraço para você, um abraço especial para o amigo ligado na Bandeirantes. O Guarani ontem amargou uma derrota, jogando diante do Lanterna, né, o Anápolis, que até então era o Lanterna, né? E claro e óbvio que o Guarani, na minha opinião, foi prejudicado pela arbitragem em diversos lances. Teve a expulsão do Marcelo Fernandes, teve o pênalti que para mim foi mal anotado, teve o lance que o zagueiro lá, o volante, né, da equipe do Anápolis, tinha que ter sido expulso. Enfim, várias situações onde o Guarani foi prejudicado. E aí envolve uma série de coisas, né? Tudo bem que o Guarani não apresentou um bom futebol, tudo bem que a estratégia acabou não dando certo, mas não dá para deixar de dizer que o Guarani foi prejudicado. Se não tem aquela marcação do pênalti, o jogo poderia ter tomado um rumo diferente. O Guarani, primeiro tempo, jogou muito mal, né? Segundo tempo, teve ali as mudanças que para mim pioraram o time. E aí vem aquela situação nesse CH. Pô, a gente fica aqui pedindo, tem que escalar o Mirandinha. Por que não escalou o Cicinho? Por que o Isaac tá jogando? Então, todas essas situações, e a hora que vai para a arena, a hora que vai para mostrar que realmente o comentarista A, o comentarista B, o comentarista C tinha razão, ou estava equivocado, os caras mostram tudo ao contrário. Né? Mas o Guarani com 3 zagueiros jogando, precisando ganhar o jogo, tá? Aí tira os 3 zagueiros, o time piora. Então não dá para entender. Então por isso que às vezes, claro que não é a gente que treina o time, mas às vezes a gente fala uma coisa ou outra, não entende a escalação de A, B, C, mas a hora que vê o jogo, a hora que vê aqueles jogadores que a gente fica aqui defendendo e pedindo a escalação, entram na arena e não resolve absolutamente nada. Então, enfim, o Guarani foi roubado ontem lá em Anápolis, mas também a gente não dá para dizer que o Guarani não jogou absolutamente nada para merecer o resultado. Nada, não jogou nada o Guarani. Inclusive, alguns jogadores, né, que é o caso do Torres, que é o caso do próprio Isaac, né, o Brunão, também ficaram devendo futebol ontem. E aqueles que entraram também, para mim, não apresentaram absolutamente nada para reverter a situação negativa que estava passando na partida lá em Anápolis. CH. Obrigado, Gleger. 11h53 agora. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. De volta, Breno Beretta. Oi, CH. A Ponte Preta acabou sofrendo um transfer ban porque atrasou parcelas de acordos feitos no passado.
parcelas do mês de junho, tanto do dia 20 quanto do dia 30. E o presidente da Ponte, Marco Antônio Eberlin, ontem, em entrevista à Rádio Bandeirantes, explicou a situação, principalmente com relação a contas bloqueadas da Ponte. A Ponte Preta tem bloqueios judiciais que, graças a Deus, não conseguiram arrastar todo o nosso dinheiro. Principalmente não. 99% da área civil, que a gente está tentando uma unificação ainda, mas demora para a apresentação do plano. E esses bloqueios, um deles é de 9 milhões, todos eles decorrentes de administrações anteriores. O outro tem um bloqueio de 2 milhões de reais, porque em 2017 a Ponte Preta viajou para Orlando ou para Miami fazer uma pré-temporada e lá usou o slogan de o clube de futebol mais velho do Brasil. O Rio Grande entrou com uma ação dizendo que era quase um mês mais velho, e nós estamos com essa demanda e tem um pedido de bloqueio de 2 milhões do Rio Grande e um de 7 do advogado que propôs a ação de sucumbência. Nós temos uma outra ação aqui. Quando nós vendemos o Filipinho, apareceu um contrato de participação nos valores do Filipinho. Eu não lembro qual é o percentual, mas eram quase, acho que da ordem de 1,5 milhão, 2 milhões de reais, 1 milhão de reais. Esse documento não existia dentro do clube. Um departamento jurídico trabalha para derrubar esses bloqueios, e assim que nós pagarmos o vencido do CNRD, retoma o parcelamento e acaba o transfer banco. Com relação ao time que entra em campo no próximo domingo, às 4h30 da tarde, contra o Caxias, como o Caxias perdeu ontem para o Náutico, esse jogo vale a liderança da competição. Se a Ponte vencer a partida, retoma o primeiro lugar na Série C. Maguinho, lateral direito, cumpriu suspensão na última rodada, volta a ficar à disposição do Alberto Valentim. Por outro lado, o goleiro da Ponte está fora dessa partida, já que Diogo Silva tomou o 3º cartão amarelo. Com isso, Pedro Rocha e Matheus Kaiser são as opções. Valeu, CH! Valeu, Breno, pelas suas informações. 11h56 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Antigamente é que era bom. Era nada. Bom é hoje que essa NASA tá toda digital. Você resolve tudo de onde estiver. Já viu o novo site, o novo aplicativo? Tá muito mais fácil de achar o que a gente quer. E o atendimento pelo WhatsApp tá show. Anota aí, 0800 77 21195. E tem mais. A Sanasa agora manda SMS sempre que tiver manutenção no seu bairro. Bom era o passado? Que nada. Bom é isso. A Sanasa e o futuro. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Bem, amigo, amiga, produtores rurais, pintou oferta na seleção do Agro Steel e a condição é legal. Motosserra MS 162 por apenas 10 vezes de R$ 99,90 sem juros. Aproveite também condições especiais para mais produtos da linha Agro. Seleção do Agro Steel. Vá até a loja mais próxima ou acesse ofertas.steel.com.br e aproveite.
Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando o Campeonato Brasileiro da Série C. Ontem, no fechamento da 13ª rodada, 2 jogos foram realizados. Jogando no Estádio dos Aflitos, o Náutico derrotou o Caxias, líder Caxias, pelo placar de 2-0. Já o Guarani foi surpreendido e perdeu para o Lanterna Nápoles fora de casa pelo placar de 2-0. Com os resultados, o Caxias segue na liderança, 27 pontos. A Ponte, que ganhou na rodada, voltou a encostar, tem 26. Fecham o G4, Londrina e São Bernardo. O 5º colocado é o Ipiranga, o 6º é o Náutico, o 7º o Floresta e o 8º colocado o Brusque. O Guarani permanece na 12ª colocação com 16 pontos. Está a 2 do Brusque, que é o 8º colocado, mas está a 3 do Anápolis, que é o primeiro time que abre a zona do rebaixamento. Anápolis tem 13, Retrô 12, Itabaiana 11 e o Tombense é o lanterna com apenas 11 pontos conquistados. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102.